Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu quero demonstrar a minha alegria, a minha gratidão por cada um de vocês que recebeu o projeto com tanta alegria. Isso é muito importante, ver essa interação, a reação de vocês, pois, como eu disse, estar aqui é um desafio muito grande e ter esse retorno é muito gratificante, me impulsiona. Muito obrigada a todos que se inscreveram, que comentaram, que compartilharam, que mandaram mensagem me parabenizando, me incentivando. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. A palavra de ordem para a nossa vida essa semana é generosidade. E a passagem de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 15. Vamos orar para que o Espírito Santo ministre em nosso coração aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida hoje. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos, pois Tu és, Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pela vida de cada um, Senhor, que o Senhor está enviando para o cumprimento desse propósito. Que Teu Espírito Santo nos ensine, que Teu Espírito Santo nos revele aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida, nos dando sabedoria, discernimento para que possamos entender e praticar a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. A passagem de hoje é muito interessante e importante, e mesmo quem não tem o hábito de ler a Bíblia, nunca nem leu, com certeza já ouviu falar, pois se tornou um dito popular. E é sobre a lei da semeadura. Aqui na minha Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, o título dessa passagem está como A Sementeira e a Colheita. Mas conforme nós vamos ler, vocês vão entender que é a lei da semeadura. Lei esta que é princípio do Senhor, ou seja, uma base para toda a sociedade. O princípio de Deus, ele não muda. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 15. A sementeira e a colheita. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra, em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém. Após a nossa leitura, ficou claro que a origem dessa lei da semeadura, em que tanto falamos no nosso dia a dia, né, que se tornou um dito popular, ela tem origem aqui nessa passagem, onde Paulo nos ensina o poder das nossas atitudes, principalmente das nossas intenções. Então, que tenhamos isso em mente, que tudo que fazemos, tudo que plantamos, nós vamos colher. Aqui no capítulo 9, Paulo estava instruindo a igreja de Corinto sobre a importância da oferta. No capítulo 5, ele diz o seguinte: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos
que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E como nós lemos, Paulo não está tratando aqui sobre quantidade, sobre quem irá receber essa oferta, mas sim sobre quem está ofertando e sobre a intencionalidade do ofertante. Interessante, né? Essa passagem ela é muito interessante, muito importante, porque ela quebra paradigmas, preconceitos criados por quem não entende, ou até entende, mas estava mal intencionado em relação a ofertas, em relação a semear no reino do Senhor. Aqui, através da vida de Paulo, o Senhor nos ensina sobre a nossa intenção, não sobre quantidade. Não é sobre o dinheiro, mas é sobre o nosso coração. Paulo nos ensina e enfatiza que a nossa oferta, a nossa semeadura no reino, ela deve ser baseada na generosidade e não na avareza. Para entendermos melhor, eu trouxe 3 características. Primeiro, a generosidade, ela é um princípio, ou seja, uma base imposta para toda a sociedade pelo Senhor, independente se eu creio ou se eu acredito. Ela existe. Segundo, a nossa oferta, a nossa atitude em contribuir para o reino, ela deve ser para honrar a Deus, para glorificar a Deus. E terceiro, devemos fazer isso com alegria, não como uma obrigação, como um cumprimento de dever. A avareza, por sua vez, ela é o apego excessivo ao dinheiro, priorizando acima de Deus. Segundo, é ofertar, doar por medo. Eu vou doar, eu vou colaborar para que tal coisa não me aconteça. Terceiro, é por obrigação. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu estou cumprindo o meu papel. Mas não há alegria, não há generosidade, não há honra a Deus. Totalmente o contrário que o Senhor determina para as nossas vidas. Lá no versículo 7, está escrito: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Que a generosidade ela seja o princípio, a base, não somente esteja presente em momentos pontuais, específicos, mas que seja norteadora em nossas vidas, para que possamos honrar e glorificar o Senhor, sempre com alegria. E chegou o nosso momento de oração. Todas as sextas-feiras nós oramos pelas autoridades. Isso mesmo que você está pensando, todas as autoridades que estão presentes na nossa vida. No âmbito do governo, familiar, da igreja, nós devemos orar. Isso está na palavra do Senhor. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, está escrito assim: a prática da oração, um só mediador. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Forte, né? Então vamos cumprir. Além das autoridades, nós estamos orando também pela nossa nação. Cada semana nós oramos por um estado específico e o estado de hoje é São Paulo. Oremos. Querido Deus, poderoso e eterno Pai, Senhor, nós te glorificamos, te agradecemos por tua misericórdia ter se renovado nessa manhã. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade desse novo dia, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, recebendo, Pai, conhecimento, discernimento, através do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, hoje clamamos em especial pelas autoridades constituídas em nossas vidas. Deus, te entregamos cada uma delas, seja no âmbito governamental, judiciário, policial, administrativo, profissional. Deus, as autoridades líderes das nossas igrejas, Pai, dos nossos lares, os sacerdotes dos nossos lares, as autoridades, Pai, das escolas dos nossos filhos, das nossas faculdades. Pai, cada uma delas,
que elas venham ter um encontro contigo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo revele, Pai, a eles o teu conhecimento. É o Senhor quem coloca, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem exalta, é o Senhor quem abate. Todas essas autoridades, Senhor, tenham essa percepção, tenham humildade. Deus, em nome de Jesus, tira do coração dessas pessoas, se houver toda a incredulidade, Senhor, toda a idolatria, tira, Senhor, toda a corrupção, toda a maldade, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e que de alguma forma tem prejudicado o seu povo, Pai. Em nome de Jesus, coloca, Pai, na vida deles, cerca cada autoridade com pessoas dispostas a ajudar, com pessoas que possam aproximar eles de Ti, de Jesus, da verdade e do conhecimento, Pai. Nós clamamos por misericórdia. Seja, Pai, com cada uma dessas autoridades. Deus, te pedimos também, Pai, clamamos pelo estado de São Paulo, coração financeiro da nossa nação, uma terra, Senhor, de um povo trabalhador, de um povo disposto, Senhor, a colaborar com a nação. Pai, em nome de Jesus, que as autoridades de São Paulo, Senhor, venham, Pai, ter um encontro contigo, que eles sejam, Senhor, homens, mulheres dispostos, Senhor, a trabalhar com integridade, com honra, com a verdade, Pai, que eles possam liderar o povo de São Paulo segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Profetizamos, Senhor, sobre as autoridades que estão constituídas em nossas vidas, sobre as autoridades, Senhor, do Estado de São Paulo, generosidade. Que eles, Senhor, sejam honestos, que eles cumpram a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que pedimos e te agradecemos na certeza da Tua fidelidade, do Teu amor e da Sua misericórdia. No nome poderoso de Jesus. Amém. Profetizo sobre cada um de vocês generosidade e as bênçãos do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.